Olá Brasil, olá mundo! Sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, com as principais notícias do Brasil e do mundo, notícias que vão fazer você ficar muito bem informados. O programa hoje está bombando, não mude de canal. Se você não conhece o programa, Chutando o Balde é um programa que já vem na televisão há mais de um ano, com muitas informações, passando credibilidade para as pessoas. E hoje o programa está especial, está bombando. Vamos falar notícias da guerra, coisas fortes que vão impactar você. Só vou dar um recadinho do apoio cultural. É 1 minuto, eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora. Preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo. Vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Quando falamos de guerra, é muito triste porque já imaginamos pessoas mortas. E em Kiev, na Ucrânia, o número de civis mortos tem sido muito preocupante. As pessoas ficam preocupadas porque cada vez mais tem aumentado o número de pessoas que perdem a vida, principalmente civis, de forma agressiva, torpe. E o Chutando o Balde não poderia deixar de lado uma matéria tão pertinente ao povo mundial, à população mundial, a todos que vão ver esse vídeo. Prestem muita atenção, porque a guerra tem que parar. Esse louco desse Vladimir Putin tem que ser preso por essas atrocidades que tem cometido num país tão vulnerável. Mais de 1.200 corpos encontrados em Kiev. Virou uma carnificina sem precedentes. Põe no pente, Braga, põe no pente! A tragédia da Ucrânia em números. Neste domingo, a procuradora-geral Irina Venediktova informou que foram encontrados 1.222 cadáveres na região em torno de Kiev. A capital esteve parcialmente ocupada pelas forças russas durante várias semanas. De acordo com Venediktova, há 5.600 investigações abertas sobre supostos crimes de guerra desde o início da invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro. A funcionária não explicou neste domingo se os corpos encontrados eram exclusivamente de civis. Há uma semana, Venediktova informou terem sido encontrados 410 civis mortos nas regiões libertadas nos arredores de Kiev. A procuradora destacou na ocasião que, sem dúvida, havia mais corpos que ainda não tinham sido descobertos e examinados. Na última semana, a cidade de Bucha, a noroeste de Kiev, se tornou um símbolo dos horrores da guerra na Ucrânia, com cerca de 300 pessoas enterradas em valas comuns. É lógico que no nosso país, o Brasil, aqui nós temos uma violência crescente em todos os estados da federação. Rio de Janeiro, São Paulo, por conta da sua população que é muito maior, né? As pessoas vivem nas grandes metrópoles, também é muito prejudicada por conta da violência, né? Mas a guerra mostra números alarmantes, principalmente numa cidade que era próspera, era uma cidade receptiva, né? As pessoas que vão morar na Ucrânia, que moravam lá, relatam que lá era um país para viver, construir família, prosperar. Haja vista tantos jogadores de futebol que jogavam em clubes lá da Ucrânia e viviam felizes, trabalhadores de outras áreas, mas com essa guerra insana e maldita, perderam seus lares, a sua fonte de renda, a sua dignidade, ou seja, estão totalmente vilipendiados por um louco, insano, chamado Vladimir Putin. Chutando o Balde está muito bacana. Queria que você prestasse atenção hoje neste programa
porque é um programa que vai mexer com você. Fatos bem abordados, notícias de chutar o balde. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado. Braga, nossas redes sociais, pode colocar aí. Olha, eu vou pedir encarecidamente, você que assiste, acompanha o programa, se inscreva no canal, entre no Facebook, no Instagram, o canal do YouTube, pode colocar agora, Braga? King Reality Show. Se você perdeu alguma de nossas matérias, tem todas lá. Programas exclusivos com histórias fortes e pertinentes que vão deixar o senhor bem informado. E também, se você quiser gravar aqui nos estúdios da Demais TV em São Paulo, está aparecendo aí na tela, entre no site demaistv.com.br ou através do telefone que aparece aí para você. Procure o Rodrigo Braga ou a Kika, profissionais capacitados, com qualidade, aqui no Bom Retiro, em São Paulo. O Brasil, mesmo com as suas dificuldades, ainda é um país privilegiado pela sua receptividade com os estrangeiros, né, com o povo de fora. É um país que recebe bem, pela sua capacidade de se reinventar. O brasileiro é muito criativo, ele não deixa a peteca cair, só que os ucranianos não têm essa chance, porque são bombardeados todos os dias por mísseis de longa distância e sofrem com o horror da guerra. Uma campanha arrecada mais de 10 bilhões para refugiados de guerra. Olha que interessante como que o mundo é solidário e as pessoas estão se unindo. 10 bilhões são arrecadados. Só espero que esse dinheiro de fato chegue na mão dos refugiados, seja para investido em escolas, moradia, psicólogos, né, que vão tratar dessas pessoas que perderam tudo, sua dignidade, sua família e muito mais. Então acompanhe, não muda de canal, tá muito boa a matéria. Põe no pente, Braga, põe no pente! A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou neste sábado que uma campanha mundial de reunião de fundos para ajudar ucranianos, refugiados ou deslocados conseguiu juntar 10 bilhões de dólares. A campanha Stand Up for Ukraine, ou Se Levante pela Ucrânia em português, foi promovida pela União Europeia e pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. A iniciativa arrecadou 9 bilhões de dólares do montante e o Banco Europeu para a Reconstrução contribuiu com mais 1 bilhão. Aos líderes mundiais que pediram ajuda, se juntaram artistas como Elton John, Alanis Morissette, Billie Eilish e Chris Rock. Mais de 4 milhões de pessoas saíram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. A ONU estima que mais de 7 milhões foram deslocados internamente no país. Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Esse presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, ele tem se transformado num verdadeiro herói, né? Poderia até fazer parte dos Vingadores da Marvel. Ele é muito bom. Ele conseguiu literalmente unir o país, unir as forças, não se acovardou, vai para o campo de batalha, mostra as mazelas que são feitas e não se curvou diante de um troglodita, de um governo muito maior e mais forte do que ele. É óbvio que os outros países estão também fazendo a sua parte com as sanções econômicas com a Rússia, mas esse presidente aí, o Vladimir Zelensky, ele tem que ser respeitado e servir de exemplo no mundo todo, porque é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que dispensa apresentações. Hoje, esse ator aí, ucraniano,
ficou conhecido em todo o planeta por conta da sua virilidade, da sua coragem de não abandonar um país, mesmo correndo o risco de vida o tempo todo. Parabéns, você nos representa. Olha o Bob aí, ó. Aí, Bob. O Bob está aqui, o nosso campeão do MMA, acompanhando Chutando Balde, sempre com notícias especiais que são pertinentes ao senhor e à senhora o tempo todo. No Brasil também temos os nossos heróis, os nossos ídolos, né? Principalmente na cultura popular brasileira. O Gilberto Gil, coloca a foto dele aí, Braga, tem a foto do Gilberto Gil aí? Entrou para a Academia Brasileira de Letras, é um imortal. Isso é muito bacana, porque é um senhor negro, preto, da periferia, que conseguiu, através da música, ser conhecido mundialmente, referência, e hoje se torna um imortal da Academia Brasileira de Letras. Ah, eu não estou nem aí, o que eu tenho a ver com isso? Isso é exemplo para os nossos jovens, para as nossas crianças, que podemos sim alcançar os nossos objetivos, e principalmente para aqueles que já estão na terceira idade, que acham que a vida está acabada. A vida não está acabada. Você pode alcançar os seus objetivos mesmo sendo da melhor idade, mesmo sendo e considerado por outros uma pessoa inativa, uma pessoa não capacitada. Não siga esses exemplos. Siga exemplo desse senhor que foi agora considerado o imortal da Academia Brasileira de Letras, de outras pessoas que são ilustres desconhecidos e que também, depois da terceira idade, conseguem alcançar grandes feitos. É lógico que eu ficaria aqui falando durante horas sobre pessoas que têm mais de 70 anos, mais de 60 anos e conseguem brilhar. Então, preste atenção nessa matéria. Meus parabéns, Gilberto Gil. Põe no pente, Braga, põe no pente! Com fé e com a alma cheirando a talco como bumbum de bebê, Gilberto Gil, lenda viva da música popular brasileira, assumiu na noite de sexta-feira o posto como imortal da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras é a casa da palavra e da memória cultural do Brasil. E tem uma responsabilidade grande no sentido de fortalecer uma imagem intelectual do país que se imponha à maré do obscurantismo, da ignorância e da demagogia de feição antidemocrática. No discurso de posse, Gil lembrou os ataques sofridos nos últimos anos pelo setor cultural. Poucas vezes na nossa história republicana, o escritor, o artista, o produtor de cultura foram tão hostilizados e depreciados como agora. Gil substitui na ABL o jornalista Murilo Melo Filho, morto em 2020. Ele foi eleito pela maioria da academia em novembro, quando os imortais o reconheceram como um tradutor do diálogo entre cultura erudita e popular. Gil lançou quase 60 discos durante a carreira e venceu 2 Grammys, além de 5 indicações. Ao lado de Caetano Veloso, é um dos expoentes do tropicalismo, movimento que revolucionou a música brasileira na década de 1960 e desafiou a ditadura militar. Gil também foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008, nomeado Artista pela Paz da Unesco em 1999 e embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação, além de outros reconhecimentos internacionais. Queria só fazer uma correção. Anteriormente, eu falei o nome do presidente da Ucrânia, eu falei Vladimir Zelensky. Vladimir é o da Rússia, Vladimir Putin. É Volodymyr Zelensky. Só corrigindo aqui para as pessoas que estão em casa ficar bem atualizadas. Desculpem-me o erro. Acontece, né? Ainda mais com esses nomes complicados, né? Eu ia falar que o nome dele era Zezinho Zelensky, né? Para popularizar aqui no Brasil. Até o Bob aqui me corrigiu. Aqui, o Bob, o Braga, a Kika. O pessoal me deu uma corrigida aqui no nome. Gilberto Gil mostra dignidade, exemplo, ao entrar para a Academia Brasileira de Letras. Se tornou um imortal, né?
está imortalizado naquela academia. Meus parabéns. O Brasil vê a guerra de longe, não sente o que acontece lá. Mas nós aqui, através do Chutando Balde, trazemos informações exclusivas, pertinentes à guerra. Zelensky denuncia a situação em Borodianka. Olha essa situação que está acontecendo aí na cidade ucraniana. Põe no pente, Braga, põe no pente! A retirada de tropas russas da região de Kiev segue revelando os estragos da guerra. Nesta quinta-feira, autoridades ucranianas anunciaram ter descoberto 26 cadáveres em 2 edifícios bombardeados em Borodianka. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou que a situação na cidade é muito pior que em Bucha, onde no fim de semana foram encontrados dezenas de corpos espalhados pela cidade. O trabalho começou com a análise dos bloqueios em Borodianka. É muito pior lá. Há ainda mais vítimas dos ocupantes russos. E o que acontecerá quando o mundo souber toda a verdade sobre o que os militares russos fizeram em Mariupol? Lá em quase todas as ruas é o que o mundo viu em Bucha e outras cidades na região de Kiev, após a retirada das tropas russas. A mesma crueldade, os mesmos crimes terríveis. Também nesta quinta, o semanário alemão Der Spiegel informou que os serviços de inteligência do país gravaram comunicações de rádio de soldados russos referindo-se a abusos cometidos em Bucha. O conteúdo corresponde às fotos de cadáveres encontrados, que geraram uma onda de indignação e condenação internacional e que vários líderes mundiais descreveram como um crime de guerra. Moscou afirmou que tudo não passa de propaganda promovida por Kiev e que os corpos em trajes civis foram colocados depois que as tropas russas saíram ou chegaram ao local. Em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, o prefeito designado pelas forças russas anunciou que cerca de 5.000 pessoas morreram na cidade, assediada há semanas pelo exército russo e aliados separatistas. De acordo com a nova autoridade, de 60% a 70% das residências foram destruídas ou parcialmente destruídas. Os números pelo lado ucraniano são ainda mais alarmantes, indicando que pode haver dezenas de milhares de vítimas civis e que a cidade foi 90% destruída. E o mais engraçado, o termo engraçado não é que é de dar risada, né? É só um termo usado para fazer uma introdução sobre o comentário, porque não tem nada de engraçado nessa guerra maldita. É que mesmo ganhando a guerra, a Rússia perdeu a guerra, porque ela encontra um país destruído por eles mesmos, mas de um povo aguerrido que não se curvou a eles. Mesmo o país sendo devastado, vilipendiado, as mulheres sendo mortas, estrupadas, crianças, esse povo continua acreditando na sua liberdade. E isso traz um exemplo para o mundo inteiro. O mundo todo vê isto e esses líderes loucos que querem dominar outros países vão pensar 2 vezes, porque encontraram uma resistência feroz, uma resistência muito forte, implacável e pertinente. É difícil nos dias de hoje vermos pessoas tão aguerridas como os ucranianos. Aqueles que deixaram o país, que são chamados de refugiados, não foi por covardia, foi por não ter nenhum tipo de chance de sobreviver ao caos, de não ter nenhum tipo de chances de ter uma vida digna. Muitos com crianças, muitas crianças nesse país. Vocês veem as matérias nos veículos de comunicação e mostra a barbárie contra as crianças. Então eu digo para você que está em casa, vamos fazer reflexões, essas coisas não são boas para ninguém. O Japão, os japoneses têm uma hombridade muito legal, né? É do caráter deles, né? Eles são assim, eles são categóricos na sua posição. Eles já vetaram o carvão russo e vão expulsar diplomatas russos do seu país. Isso é um exemplo que o mundo todo devia tomar. Os japoneses são de uma hombridade que tem que bater palma para eles. Põe no pente, Braga, põe no pente!
O Japão condenou fortemente nesta sexta-feira as ações da Rússia no território ucraniano e pediu uma investigação no Tribunal Penal Internacional. Tropas russas mataram civis e atacaram instalações nucleares, violando gravemente o direito internacional humanitário. Esses são crimes de guerra que nunca poderão ser perdoados. Em resposta aos supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia, o Japão anunciou sanções contra Moscou. O anúncio surge depois que a União Europeia adotou uma série de medidas similares, acentuando a pressão sobre a Rússia. Vamos proibir as importações de carvão russo. O governo rapidamente garantirá alternativas e reduzirá gradualmente as importações para que o Japão possa reduzir sua dependência energética da Rússia. Em 2001, 11% das importações de carvão do Japão eram procedentes da Rússia, conforme dados do Ministério das Finanças. Segundo a Agência Internacional de Energia, o arquipélago japonês foi o terceiro maior importador mundial de carvão em 2019, atrás da China e da Índia. O Japão também anunciou outras sanções. Entre elas estão o congelamento de ativos e a proibição de importar máquinas industriais russas e vodka. O Ministério das Relações Exteriores japonês ainda informou que vai expulsar 8 diplomatas e funcionários da representação comercial russa no Japão. Muito digna essa atitude dos japoneses de vetar os russos, porque essas coisas afetam também aqueles russos que não tem nada a ver com isso, né? Aqueles que não querem guerra, que são muitos, milhares. Hoje em dia a gente não pode ser muito radical com as coisas. Esse louco do presidente russo é um insano, só que a população russa, a grande maioria, discorda da guerra. E tem soldados lá na Ucrânia, russos, que estão lá lutando porque são obrigados, porque senão são presos como desertor. Ocorrem a ficar presos, até são mortos por não compactuar com a guerra. Não podem, estão servindo o país. E aqueles loucos que matam, são insensíveis, que vilipendiam as pessoas, voltam para a Rússia às vezes como heróis, né? Recebem medalhas. Por isto que muitos veteranos de guerra ficam loucos. Por isso, há casos de veteranos de guerra que ficaram loucos, internados em clínicas psiquiátricas para o resto de suas vidas. Ah, mas por quê? Porque cometem muitas atrocidades e muitas das vezes com ordem de superiores. Fazem porque são obrigados. Essa é a verdade. Ah, Pedro Paulo, mas tem gente terrível. Tem os estrupadores que matam crianças. Tem loucos. O ser humano é capaz de coisas terríveis. Principalmente quando lutam por conta de poder. Bom, vamos lá. Olha, se você aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem uma história, um crime não solucionado, um desaparecido na família e precisa falar publicamente, procure a produção do Chutando Balde. Nós vamos ajudar você. O programa aqui é um programa aberto para a população. Então, de repente, você anota o zap aí, ó. Você fala assim, ah, mas eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhum caso. Mas, de repente, você, outro dia, conhece uma pessoa, ela te conta uma história. Aí você fala, olha, procura o Pedro Paulo do Chutando Balde, a produção, programa de televisão, para milhares de pessoas, jornalístico, e ele vai contar a sua história. Então, eu peço encarecidamente, mesmo que você não tenha ninguém com esse perfil de uma história triste, de uma história de desaparecido, de um crime não solucionado, mas salve o telefone, porque você pode futuramente conhecer uma pessoa e entrar em contato com a gente pode contar a história da pessoa e ajudar a solucionar um crime, ajudar a encontrar um desaparecido, ajudar numa doação de órgão.
ou numa vaquinha, mas aquela vaquinha que seja uma vaquinha séria, né? Porque nós vamos denunciar aqui nesse programa as vaquinhas também que são corruptas. É uma pauta que a gente tem que fazer nesse programa, lembrei agora, das pessoas que ficam fazendo vaquinhas aí na internet para o seu bel prazer e arrecadam milhares de reais. Vamos falar também aqui nesse programa. Então, de repente, em qualquer lugar de São Paulo, Rio de Janeiro, do país que você esteja, e você está assistindo Chutando o Balde, entre em contato com a nossa produção. Nós vamos contar a sua história de uma forma muito profissional, porque nós prisamos aqui nesse programa, nós queremos sempre, em primeiro lugar, ajudar o telespectador, porque é através de você que vem a nossa audiência, através de você que vem o nosso espírito de comunicação. Nós fazemos para você que está em casa. Ah, Pedro Paulo, mas se eu entrar em contato com a produção, vocês vão contar a minha história? Sim, se for uma história pertinente, que vai ajudar você a solucionar um problema, nós vamos ajudar você sim. Ah, quanto cobra? Quanto você vai cobrar? Nada, o senhor não vai pagar absolutamente nada. Não existe nenhum tipo de cobrança. Nós vamos contar a sua história, o senhor vai falar no programa, vai mandar o seu vídeo, vamos falar os fatos da coisa que aconteceu, do crime, ou do desaparecimento, ou do problema que a pessoa está passando, se é um cadeirante, se é uma pessoa que precisa de atendimento médico, como as pessoas precisam de atendimento médico nesse país e não são assistidas, mesmo nós pagando os nossos impostos. As pessoas às vezes procuram os postos de saúde ou os hospitais com um certo receio, né? Será que eu vou ser atendido? Nossa, eu vou lá. É um direito do senhor, é um direito do cidadão. Então, se de repente, dentro dessa situação, você se sentir menosprezado, ignorado ou desrespeitado, procure a nossa produção, que nós vamos ajudar você sim. Você é importante para nós. Você é uma pessoa que merece o nosso respeito. Queria agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mais um programa Chutando o Balde, a nossa produção, o Braga, a Kika, a todos vocês que estão em casa. Muito obrigado por mais um dia de audiência. Estamos aqui sempre para poder ajudar e passar as informações pertinentes a você. Deus abençoe, fique com Deus.